Caros colegas, meu nome é Zomar Duarte, estamos aqui no canal Tudo do Novo CPC e eu venho dar continuidade a uma conversa, um debate que começou com o professor Luiz Elori e Marcelo Machado, conforme vocês podem ver no link desta página. Os professores discutem propriamente o artigo 503 do Código de Processo Civil, os limites objetivos da coisa julgada. O artigo 503 do Código de Processo Civil alterou o regime da coisa julgada para determinar que também estará coberto pela coisa julgada aquelas questões prejudiciais decididas de maneira incidental no processo, desde que três condições estejam presentes. O juiz seja competente para o exame delas, que sobre elas exista um debate, um contraditório efetivo, e que o exame delas seja necessário, então, ao enfrentamento da questão principal. Isso é uma inovação digna de nota. Antigamente, o CPC de 73, para que essas questões prejudiciais fossem decididas com força de coisa julgada, sobre elas deveria recair a ação declaratória incidental, conforme estava lá no artigo 5º, 325 e 470 do CPC de 73. Agora surge então a grande questão que animou parte do debate, sobre a qual eu quero discutir. Ou seja, o juiz do processo em curso, aquele que vai examinar essa questão prejudicial de maneira incidental, ele deve fazê-lo de maneira expressa, eventualmente até provocado pelas partes, deve enunciar na sentença que sobre essa questão prejudicial recairá a coisa julgada? O professor Luiz Elori entende que sim, enquanto o professor Marcelo entende que não. No ponto, eu acho que a razão está com o Delori. De fato, a gente diverge em bastante coisa, mas nisso nós andaremos de mãos dadas. O juiz do processo em curso deve sim enunciar na sentença as razões pelas quais entende que aquela questão prejudicial também está coberta pela coisa julgada. Ele nada faz de errado ao enunciar isso claramente na sentença. Aliás, o próprio 503, no parágrafo 1º, diz aquelas questões prejudiciais decididas incidentalmente de forma expressa. Ou seja, o exame dessa questão prejudicial tem que ser expresso pelo juiz e nada mais lógico, como decorrência disso, que ao examinar essa questão prejudicial, o juiz diga claramente que ela também estará coberta pela coisa julgada. E aqui eu quero afastar um dogma de que somente o juiz do processo posterior que tem a ver ou tem relação com essa coisa julgada. Esse dogma está criado no fato de que, obviamente, é o juiz do processo posterior que vai, às vezes, lidar com o fato da coisa julgada, seja para impedir a rediscussão de uma demanda que já teve curso, já foi extinta, alcançando a coisa julgada material, ou seja, quando ele extingue o processo pela existência de coisa julgada anterior, com base lá no artigo 485, inciso 5, também quando o juiz eventualmente tem que aplicar a coisa julgada do processo posterior no processo em curso, ou seja, tem que dar consequência ao fato de que existe uma coisa julgada sobre determinado tema e essa coisa julgada se impõe no processo em curso. Agora, o fato de que isso normalmente pode ocorrer no processo posterior não impede que o juiz do processo em curso também tenha que lidar com essa coisa julgada. Veja, o próprio Código, quando permite decisões interlocutórias de mérito, ele coloca o juiz do processo em curso na contingência de examinar uma coisa julgada que superou naquele processo. O juiz da sentença eventualmente vai ter que dar consequência a uma coisa julgada, eventualmente deferida anteriormente, uma decisão interlocutória. Isso não tem nada de esdrúxulo, nem por assim dizer, que seja alcançado por qualquer singularidade. Mais que isso, o juiz do processo em curso, mesmo que ele eventualmente não deixe enunciado expressamente, ele contribui para a análise do juiz do processo posterior. O juiz do processo posterior, quando vai analisar se há ou não coisa julgada sobre questão prejudicial, o horizonte da análise dele vai ser a sentença do juiz anterior. E nada mais lógico que esse juiz anterior esclareça na sentença, diga expressamente na sentença que essa questão foi examinada, sim, que houve debate prévio e específico sobre ela e que essa questão era primordial para o exame da questão principal. Nada se tem de indevido quanto a isso. Aliás, nós também temos que ter presente que o próprio Código estabelece que o juiz também contribui na formação do precedente. Ou seja, na formação do precedente, lá na decisão de afetação, o juiz do processo em curso, ele delimita as questões que eventualmente estarão examinadas no precedente. E a gente vai tirar esse mesmo poder-dever do juiz ao delimitar o âmbito da coisa julgada? Isso não é correto. Num processo de corte cooperativo, o juiz, em conjunto com as partes, devem sim debater previamente e examinar aquelas questões sobre as quais vão operar a decisão e sobre as quais, eventualmente, vai ser analisada a coisa julgada. Excluir a participação desse juiz na definição do alcance da coisa julgada, na minha opinião, é um erro. Esse juiz pode sim contribuir
com o juiz do processo posterior, permitindo um diálogo, obviamente, entre mortos, entre aquela sentença morta e a nova demanda, a demanda que está viva, permitir um diálogo entre as duas para que, a partir desse diálogo estabelecido, se verifique sim se aquela questão prejudicial foi objeto ou não de coisa julgada. O fato do juiz poder enunciar isso na sentença não exclui que a responsabilidade por atestar se existe ou não coisa julgada sobre essa questão prejudicial é do juiz do processo posterior, como também o fato do juiz eventualmente enunciar determinadas questões que serão examinadas na formação do precedente e que se pretende que aquele seja um precedente sobre determinada matéria, não vai excluir o juiz do processo posterior fazer o exame de que se aquele precedente foi formado e se aquela questão estava lá sim considerada ou aquela questão é uma questão nova que pode permitir uma distinção ou até uma superação da questão. Isso é um diálogo entre juízes, entre processos que não pode ser excluído. Aliás, o próprio 357 do Código, no que determina que o juiz fixe os pontos controvertidos e delimite as questões de direito sobre as quais a decisão vai operar, nada mais é do que a enunciação pelo juiz daquelas questões que ele vai examinar, sobre as quais, inclusive, essa questão prejudicial estará lá listada. Mesmo porque se o juiz, na época da sentença, verificar que é uma questão prejudicial, que não foi objeto de debate pelas partes, e ele vai ter que fazer o enfrentamento dela durante a sua motivação, porque ela é necessária ao exame da questão principal, ele vai fazer o acionamento da regra do artigo 10 para que haja o debate sobre elas. Logo, eu não vejo por que, a não ser por um apego a um dogma que não tem nem aplicação prática aqui, ou uma aplicação relevante nesse caso, excluir o exame que o juiz faça, excluir o poder, excluir a possibilidade do juiz do processo em curso, deixar claramente enunciado para as partes que sobre aquela questão prejudicial opera a coisa julgada. Até para que permitir que essas partes eventualmente falseiem essa questão, seja na via recursal, ou avaliem até o caso se é ou não de entrar com uma ação rescisória já para tentar rescindir o exame dessa questão prejudicial, ou até, mesmo entendendo que o juiz tenha anunciado isso, mas que isso não opera coisa julgada, que elas releguem o exame disso para o processo posterior. Mas não vejo em nada prejudicial esse diálogo estabelecido entre os sujeitos do processo sobre os limites daquela decisão, sobre os limites em que aquela decisão alcançará ou não a coisa julgada. Então, dessa vez, episodicamente, de maneira quase triste, porque eu gosto muito de divergir dele, mas dessa vez eu fico com o Delore e, infelizmente, deixo o Marcelo isolado sozinho. Um abraço e até a próxima oportunidade.